A nossa caminhada com Cristo, ela é longa, e assim deve ser. Porque a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, conhecemos o Senhor, nós iniciamos uma caminhada que nós esperamos que nos acompanhe até o fim da vida, e o que nós esperamos de verdade é que essa vida seja longa. Então, assim a caminhada vai ser longa. Mas quanto mais eu caminho na presença do Senhor, mais eu preciso me envolver dele. Quanto mais eu caminho na presença dele, mais eu preciso estar conectado com ele. Amém, igreja? Abra comigo a sua Bíblia no profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 1. Profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, uma visão que Deus levou Ezequiel a ter, a partir de um encontro que Ezequiel teve com um anjo do Senhor. Ezequiel 47, 1, acompanhe comigo. Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por nesta noite podermos estar na tua casa. Senhor, fala conosco, Pai, que possamos aprender de profundidade, Senhor, aprender com relação a como devemos nos envolver, Senhor, no teu reino, nas coisas do alto, de como, meu Deus, nós devemos nos envolver com o Senhor, Pai, para que nós possamos aprender de ti, meu Deus, e desfrutar do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Hoje é o início dessa campanha Águas que Saram. É o lançamento dessa campanha. E para o lançamento dessa campanha nós precisamos entender a respeito das águas. Precisamos compreender a respeito das águas. E a palavra de Deus diz nessa visão de Ezequiel algo sobrenatural que estava sendo revelado, algo misterioso que estava sendo revelado a Ezequiel, a respeito das águas que elas nasciam dentro do templo de Deus, do altar, do trono de Deus. As águas fluíam dali, e a nossa mente imagina as águas saindo de debaixo do trono. Como que seria isso? Nas nossas mentes, cada mente tem um tipo de trono diferente, um tipo de altar, um tipo de templo, e a gente constrói isso na nossa mente, e é isso mesmo que Deus quer que a gente faça, que nós possamos recriar na nossa imaginação o templo, o trono, e as águas saindo de debaixo do trono. Mas Ezequiel fala que esse homem que levava ele, que era um anjo de Deus, fazia determinadas coisas, levava ele por um roteiro, para ele poder enxergar, para ele poder ver, para ele poder provar de algumas coisas que estavam acontecendo. Em toda a palavra de Deus, irmãos, nós ouvimos a respeito do trono de Deus, ouvimos do trono da graça, do templo do Senhor,
mas o único lugar em que fala a respeito de águas fluindo do trono, do templo, do altar, é aqui na visão que Ezequiel teve. Somente aqui fala a respeito dessas águas que fluíam. Então foi revelado a Ezequiel algo extraordinário que a nenhum outro foi revelado. A nenhuma outra pessoa, a nenhum outro profeta, a ninguém mais foi revelado senão a Ezequiel. E a ele foi mostrado, não apenas em palavras, mas numa visão, o que acontecia ali. Do trono da graça fluíam águas de debaixo do trono que estava no altar, dentro do templo. E essas águas fluíam pelo templo. Só que o anjo de Deus, ele leva Ezequiel para o lado de fora e mostra lá as águas saindo por debaixo das paredes do templo, pelo determinado lado do templo. E essas águas, elas começam a formar um rio. Não sei se você já viu alguma nascente de água. Quem já viu nascente de água? Bastante gente. Não sei como foi a nascente que você viu, eu já vi diversas. Mas tem aquelas que brotam da terra, tem aquelas que brotam do morro, tem aquelas que brotam da pedra, tem de tudo, todo gosto, para todo jeito tem. Mas eu imagino aqui as águas fluindo como se fossem as águas brotando do meio de uma pedra, de uma rocha, porque estão saindo de debaixo do trono. Mas há nascentes que elas saem da terra, saem da rocha, já com um grande volume de água. Mas aqui eu não vejo um grande volume de água. Aqui eu imagino um pequeno fio de água saindo do trono, algo pequeno, que depois, quando sai do templo, começa a tomar um volume. E Ezequiel fala que ele via a água borbulhando por fora da parede. Então ela tomava força e ela começava ali a empurrar tudo que tinha pela frente. E o anjo de Deus, ele mede então com um cordel, uma fita de medir, 500 metros. Fala comigo, 500 metros. 500 metros não é uma medida pequena, concorda comigo? Se eu pedir para você caminhar 500 metros, você vai caminhar, não vai ser pouco, vai ser uma boa distância que vai ser caminhado. Então o anjo mediu 500 metros e levou Ezequiel a caminhar com ele por esses 500 metros. E depois desses 500 metros, ele diz que a água que fluía lá atrás, 500 metros antes, ela estava no tornozelo. Fala comigo, tornozelo. É a água da ondinha da praia, quando a gente vai lá e pega água no pé. Aqui é essa água, essa profundidade da água, a beirinha do riacho, era desse jeito. Então Ezequiel, ele começa a sentir a água nos pés dele, atingindo o tornozelo. E esse nível de caminhada é o início de tudo, é o começo das coisas, foi apenas a primeira parte. E então o anjo mede mais 500 metros, então já está somando aí 1 quilômetro de caminhada, e leva Ezequiel por esses 500 metros, e Ezequiel fala que as águas já davam pelos joelhos. Pelos joelhos. Você já foi na praia? Quem já foi na praia? Fala eu. Quem não foi, fala eu. Olha, tem um. Mas na praia, você vai lá, as ondas estão batendo no joelho, você já sente um pouquinho de temor ali, porque o negócio é meio bravo. Mas no riacho, as águas contínuas ali, então ele caminhou mais um pouco. Fala comigo, caminhou mais um pouco. Essa caminhada, andou mais 500 metros e a água estava pelo joelho. Mas o anjo mede mais 500 metros, caminha mais 500 metros com ele, já é 1,5 km de caminhada. E aí, as águas estão pela cintura. Fala comigo, pela cintura. Na praia, quando as pessoas vão na praia, tem um ditado que diz assim: água no umbigo, sinal de... Olha, meu pai falava isso para mim, acho que falava para vocês também. Água no umbigo, sinal de perigo. Então, é um nível ali que a gente tinha, na verdade a gente não, os nossos pais tinham de controle.
ficava de olho, a água está no umbigo da criança, é melhor puxar para fora, porque a criança vai continuar indo. Então é um nível ali de controle, porque é onde dá para ter equilíbrio, ter força para ficar de pé. Então Ezequiel, ele andou esse 1,5 km, a terceira etapa, e as águas já estavam na altura do umbigo. Mas o anjo, ele anda mais 500 metros, e aí ele leva Ezequiel por esses 500 metros, e Ezequiel nota que não dá mais pé. Fala comigo, não dá mais pé. E aí o texto muda. O texto diz que ali ele notou que as águas eram águas profundas, em que só se podia atravessar aquele rio a nado, nadando. Então não dava mais para colocar os pés no chão. E aqui começa a revelação do mistério todo. Porque quando nós começamos a caminhada com Cristo, é como o que está descrito aqui. Nós vemos Jesus, o trono da graça, a água fluindo, é tudo maravilhoso, lindo. Aí nós vamos para fora, nós fazemos uma caminhada com Cristo. E a caminhada, irmãos, não é a caminhada pelas ruas, é a caminhada da vida, é andar durante a vida com Cristo. E a gente vai aprendendo do Senhor, vai se aprofundando na palavra de Deus, vai conhecendo de Cristo e da palavra dele, e a gente vai se aprofundando no rio. Então as águas tomam o tornozelo, anda mais um pouco os joelhos, anda mais um pouco a cintura. Mas a grande coisa, a grande questão, não está apenas nisso. Agora, para cada pessoa é um tempo. Se você acelerar a sua caminhada com Cristo, talvez essa água, esse nível da água, você chegue mais rápido. Se você sabe que você precisa caminhar com Ele, avançar em Cristo, avançar na caminhada, no caminho com Ele, e você acelera isso, você anda mais rápido, com certeza você vai aproveitar melhor o rio. Está entendendo isso? Mas, se a nossa caminhada ela é lenta, como é que nós vamos provar do nado? Como é que nós vamos provar daquilo que tem de melhor? Será que nós vamos manter as águas pelo joelho, pelos tornozelos, pela cintura? Se a gente colocar mesmo em prática que água no umbigo é sinal de perigo, então é melhor ficar por aqui, é melhor não ir muito a fundo, tá bom, esse negócio de ficar vindo para a igreja todo dia, não é comigo, esse negócio de jejuar, orar, eu acho que é melhor eu não fazer tanto, esse negócio de ler a palavra de Deus todo dia é coisa de fanático, é melhor eu parar aqui com a água no umbigo, porque é perigoso, quem sabe se eu for mais um pouquinho, eu vou ficar demais bitolado. E às vezes as pessoas pensam dessa forma, elas não desfrutam a caminhada com Cristo, elas ficam molhando apenas os tornozelos, molha o pé, ai tá bom, tá molhando o pé, já tá bom. Outros vão até os joelhos e se sentem felizes com isso, não, tá no joelho, tá legal, aqui ó, estou bem confortável, não preciso andar mais um pouquinho, eu vou ficar por aqui. Outros vão mais um pouco, a água bate no umbigo, na altura da cintura, e aí as pessoas se acomodam, falam, isso aqui, acho que já está demais, é melhor ficar por aqui, talvez eu volte um pouco. Mas há aqueles que continuam a caminhada, que vão adiante, que seguem a caminhada com Cristo, que se aprofundam, que não têm medo das águas profundas. Não tem medo de mergulhar, não tem medo de atravessar o rio na braçada. Eles falam, não, eu vou, deixa comigo que eu vou mais fundo nesse rio, eu vou caminhar mais fundo até que não dê pé, até que eu me envolva tanto da presença de Deus, eu me envolva tanto de Cristo na minha vida, que eu só vou poder me manter debaixo d'água, na braçada. Eu vou nadar de braçada com Cristo, eu vou ser cheio do Espírito.
O Espírito vai me envolver, vai envolver a minha vida. Então eu não vou ter mais medo, porque eu já vou estar nadando. Apesar das águas serem profundas, eu vou estar atravessando a nado. Eu vou estar muito bem confortável, porque as águas do Senhor estarão me envolvendo, e ali eu estarei seguro. Aquilo que antes era medo, se torna uma confiança absurda. O que antes as pessoas queriam evitar, aqueles que mergulharam, adquiriram uma confiança tremenda em Cristo, em si próprios, venceram os desafios, caminharam com o Senhor, estão vencendo, estão vencendo, estão vencendo, e continuam mergulhando, e provando do rio de águas profundas. Um dia, 2 garotos estavam perguntando para um mestre, para um sacerdote, o que era ser cheio do Espírito? O que era ser cheio de Deus? Como é que eles poderiam ser cheios de Deus? E são perguntas, irmãos, que os líderes da igreja recebem, são perguntas que os pastores recebem. Como que as pessoas podem ser cheias de Deus? Como que elas podem ser cheias do Espírito Santo? Como que elas podem ser batizadas no Espírito Santo? Receber da graça do Senhor? E aquele sacerdote muito sábio, ele falou para os 2 meninos, deu uma peneira na mão de cada um, e falou para eles assim: olha, vai lá no rio, e vocês vão pegar a água do rio com a peneira. Quando vocês encherem o balde com a água que vocês pegarem da peneira, então vocês vão descobrir o que é ser cheio do Espírito Santo. E os 2 foram para o rio com a peneira na mão. Agora, irmãos, faz sentido? Tem alguma possibilidade de tirar a água com uma peneira? Tem como fazer isso? Aí talvez na sua cabeça você imagine: não, vou forrar de folha, vou passar um barro, vou dar um jeito, eu vou pegar lá. Não, mas não tinha que inventar nada, era pegar do jeito que estava. E os 2 meninos entraram na água, e começaram a puxar a peneira, e puxava a peneira, e não vinha água, e puxava mais rápido, e não vinha água, e puxava, e não vinha, não tinha o que fizesse, que tirasse a água. Passou muito tempo, aquele homem foi lá na beira do rio, ver o que estava acontecendo com os 2. Um estava sentado seco já. Ele falou: esse negócio aí que você falou para a gente fazer não dá certo não, eu já parei com esse negócio, eu desisti. E o outro estava lá, e o outro ele mergulhava, ele puxava a água lá do fundo, ele se esforçava, e ele falou para o mestre: mestre, desde que eu vim para cá, o senhor me mandou, eu estou aqui tentando, e eu não consigo. Quando eu mergulho, a peneira enche de água, mas quando eu saio, a peneira esvazia. Ele falou: agora você aprendeu. Para ser cheio, só mergulhando. Não tem como encher saindo da água. Para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio de Deus, para nós nos envolvermos com o Senhor, com a glória, com a graça dEle, só mergulhando. É só lá embaixo, só no mais profundo das águas. Então nós precisamos mergulhar. Fala para quem está do seu lado: mergulhar. Sem medo de ser feliz, sem medo da profundidade, sem medo dos desafios, mergulhar no Senhor. Mas lá na sua Bíblia, em Ezequiel, ainda 47, a partir do versículo 6, eu quero que você veja comigo o que acontece no caminho desse rio. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares
por onde este rio passar, terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá, por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Por onde esse rio passa, o rio que brota do trono de Deus, como o finalzinho do texto diz que é o rio que brota do santuário, por onde ele passar, haverá vida, haverá cura. Por onde essas águas passarem, haverá vida e haverá cura. Fala comigo, haverá vida, haverá cura. Por onde essas águas passarem, por onde esse rio passar, terá vida e terá cura. As árvores que estão à margem, as folhas não murcham, produzem fruto o ano todo, todos os meses. Todos os meses. O fruto para alimento e as folhas para remédio. Por onde o rio do Senhor passar na sua vida, haverá vida e haverá cura. Fala comigo, vida e cura. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer curar a sua vida. E hoje é noite de vida e noite de cura, em nome de Jesus. Aleluia. Você daqui a pouco vai receber do material da campanha. Nós estamos iniciando hoje. Hoje é o lançamento da campanha. A campanha começa oficialmente semana que vem. Mas você já vai provar das águas do Senhor. Você já vai beber das águas que fluem do trono de Deus. Nós vamos orar e consagrar tudo que será entregue hoje. Todos os materiais. Para você participar dessas 7 semanas que virão pela frente, dessa campanha poderosa. A água, irmãos, é água. É água. Não tem nada de remédio colocado nessa água. Não tem nada de especial colocado aqui. É apenas água. Mas quando você beber, ela se tornará o rio do Senhor, que flui do trono da graça. Só que o texto diz que por onde esse rio passar, haverá vida e haverá cura. Essa água vai entrar no seu organismo, e haverá vida e haverá cura. Essa água vai entrar no seu corpo, e haverá vida e haverá cura. Aleluia. Foi preparado um material todo especial para essa campanha. É uma das campanhas mais lindas e poderosas que a gente faz, irmãos. Águas que saram. Quantos testemunhos, irmãos, de pessoas que foram libertas de pedras nos rins, pessoas que manifestaram demônio quando beberam da água, os demônios não conseguiram resistir, foram expulsos. Pessoas que vomitaram bola de cabelo, serpentes, alfinetes.
tudo obra de feitiçaria. E não é porque tem alguma coisa diferente, senão o poder de Deus. Apenas o poder de Deus. E você vai receber hoje vida e cura. Vida e cura. Fala comigo, vida e cura. É isso que você vai receber.